Ai, gente, a montagem desse filme é tão elegante. Ai, eu queria ter montado isso aqui. Realmente queria. Que delícia que deve ter sido montar esse filme. Essa sequência de abertura aqui, então, eu teria amado fazer isso aqui. Vamos olhar. Então a gente começa num plano aberto da cidade, uma câmera panning lateralmente, musiquinha, e aí vai começar os créditos de abertura. Eu acho isso super elegante. Não é nada de extremamente inovador assim, mas simplesmente funciona. É uma música bem melancólica. Tá falando bastante de que tipo as coisas estão perto, mas elas estão longe. Olha que legal, aí quando a música fala aí está você, né, there you are, então a gente sai do plano aberto e a gente vai pra casa. Aí está você, a casa, porque quem é o principal personagem desse filme? É a casa, então a gente já começa a apresentar aqui o personagem principal. Aí começa a trazer esses planos detalhe, né? São planos detalhe da casa. E a música, nesse ponto, ela tá falando somewhere between time and space, em algum lugar entre o tempo e o espaço. E é um filme que ele vai ser todo sobre memória, sobre trauma, sobre relacionamento, sobre todas essas coisas intangíveis que existem em algum lugar entre o espaço e o tempo. E esse espaço é a casa onde o tempo passa e as coisas acontecem. E sempre tudo que a gente vai ver aqui, os relacionamentos que vão se desenvolver, vai ser tudo aqui relacionado com essa casa. Eles focam bastante nesses planos detalhe nas janelas, né? Que eu sinto que as janelas nesse filme, elas são como se elas fossem os olhos da casa, aquilo que a casa observa pra dentro e pra fora, né? E aqui os detalhes, ó. Da Nora gikk i sjette, fikk hun en stiloppgave der de skulle være et objekt. Hun visste med en gang at hun ville være huset deres. A legenda também nada a ver, mas o que ela tá falando aqui é que, tipo, a Nora, que vai ser a personagem que a gente já vai conhecer, né? Que é a personagem da Renate, ela, quando ela tava na sexta série, ela recebeu um trabalho de artes que tinha que fazer uma dissertação sobre alguma coisa e ela imediatamente soube que ela queria falar sobre a casa. Hun beskrev hvordan huset ristet i magen når hun og lillesøsteren løp ned trappen og ut bakdøren. At det så dem ta Ó, a janela da casa como olhar. E a continuidade aqui, né? Olha que montagem gostosinha de assistir. Elas vêm correndo. Abrem a porta, saem da casa. Uma vez que elas estão fora da casa, é o olhar da casa, ó, os olhos da casa, a janela. E agora o contraplano, ó, a casa observando de onde vinha o olhar. Uma coisa que eu acho interessante de chamar atenção nessa montagem do início aqui é também o uso do voice-over. Porque o voice-over é o montador que tá alinhando ali esses pedacinhos de fala com as imagens, com a música. Por isso que eu tô falando que a abertura desse filme deve ter sido uma delícia de montar. Imagina ficar pegando essas frasezinhas super poéticas, aí tu coloca elas ali na tua sequência, vai começando a escolher as imagens que vão em cima. Ai, que delícia. Hun lurte på om huset likte best å være lett og tomt, eller fullt og tomt. Om gulvplankene likte å bli tråkket på. Olha o uso do som para pegar os sentimentos da casa. Om det kilte i veggene. Ó, a escolha das imagens, a casa sente cócegas. Gjorde det noen ganger vondt?
vários planinhos fechados, né? Por que todos esses planinhos fechados? Porque é sobre o sentimento da casa, as sensações da casa, né? Então é como se as paredes, o chão, é a pele da casa, tudo que a casa tá sentindo aqui nessa abertura. Então lá no início, assim como a Nora fez a casa, uma personagem dela no texto, a gente tá aqui na montagem, eu de novo falando a gente como se eu tivesse montado o filme. Mas os montadores, né, o montador tá aqui, então, transpondo isso do texto para a imagem. Que trabalho belíssimo. Og hun tenkte at ja, det likte nok best å være fullt. Ó, o trabalho de som aqui, ó. A gente tá ouvindo a voz dela. Por cima da vozinha dela já vem o voice-over. Essa mistura de sons, ó. Ó, que coisa mais linda. Nossa, olha esse corte aqui, que coisa mais linda. Um match cut, ó. Não, é um corte espelho, no caso, né? Da casa no presente do filme. Por esqueleto da casa quando estava sendo construída ainda. Exatamente o mesmo enquadramento. Olha que coisa mais linda. E aí aqui o tempo vai começar a passar, né? Então aqui a gente tem esse primeiro plano aqui da casa com o esqueleto da casa sendo construído. Aí a gente vai pra dentro da casa agora no próximo corte. Só que a casa já tá pronta nesse corte. Preto e branco. Aí corta de novo um corte. Não é um corte espelho, no caso, né? Um match cut, ele é cortes que se encaixam um no outro, digamos assim, né? Então aqui, quando a gente vai. Assim como quando a gente foi do esqueleto da casa pra casa, olha como a gente tá exatamente no mesmo framing do senhor na cama. E aí a gente corta pra ela na cama, só que as coisas mudaram, ó. A cama mudou, o quarto mudou, a câmera mudou, a textura da câmera mudou, até isso tá sendo. Olha a genialidade da direção do Joaquim Trier, né? Pra mostrar a passagem do tempo. Ó, agora já tá bem mais nítido, porque a gente já tá no presente, ó. Faren deres sa at skjevheten var en gammel skade som ble oppdaget rett etter at huset ble bygget. Aqui falando da construção da casa, começando a mostrar ó, as rachaduras da casa. E já na poesia do texto já tá começando a se criar essa relação das rachaduras da casa com as rachaduras nos relacionamentos da família que estavam ali na casa. Hun skrev at det var som om huset fortsatt falt sammen, bare i veldig sakte film. Og hele den tiden hennes familie hadde bodd der, var bare ett lite... Olha esse corte aqui, que lindo. Do olho dela pra rachadura. I veldig sakte film. Og hele den tiden... Porque o olhar dela e a rachadura, eles estão no mesmo ponto do frame. Então, o teu ponto focal aqui é o olho dela, e aí corta e teu ponto focal segue no mesmo lugar, que é a rachadura. Então, não é um match cut, porque não é o mesmo plano, mas a fluidez é muito sensível, sem contar na poesia, né? Na poesia do olhar dela pra rachadura, pra ela ouvindo a briga, pra frase do voice-over que tá acontecendo ali embaixo disso tudo. Var bare ett lite sekund midt i fallet. Ó, essa montagem também, ó. Por isso que essa montagem, ela é muito elegante, nada dela é óbvio, muito vai passar despercebido aqui, ó. Porque, por exemplo, a menininha aqui olha alguma coisa e aí se esconde. Na cena em si, quando isso foi filmado, teoricamente não deveria ter uma porta batendo aqui, né? Mas foi adicionado na montagem o barulho de uma porta batendo, pra criar a ideia de que ela está escutando uma briga e que uma porta bateu. E aí aqui a gente corta pra uma porta fechada, mas já dá uma sensação de passagem de tempo, porque já tá chovendo, no plano anterior tava sol. Da hun leste stilen senere, tenkte hun på at hun ikke hadde brukt ordet kranglet, men skrev at foreldrene bråkte. Og var det noe huset likte enda mindre enn bråket, så var det stillhet.
Da Ó, pappa de drog novo, olha como toda essa montagem inicial aqui vai estabelecendo essa sequência de cortes, essa sequência de match cuts, né? Então aqui de novo, da janela. da pappa, É um match cut da janela, igualzinho, ó. É o do inverno. da pappa drog for godt. E o pai passando, né? De novo, olha que coisa mais linda. Aqui, ó, o pai vai passar no inverno e ele vai passar de Pappa drog novo. for godt ble huset lettere. Bråket mellom foreldrene forsvant. Men huset savnet alle E aí de aqui tem andre. um fade, ó, é a primeira vez aqui nessa sequência toda que não foi um corte seco, um match cut seco, né, de um plano pro outro. Teve um fade aqui. Hun var så sur. Por que será que teve um fade aqui? Av så formulerer opp. É uma escolha artística, vocês não conseguem perceber como, tipo, no momento que o fade acontece, Men huset dá um ar mais melancólico, passa uma sensação mais de melancolia que o corte seco não passava. E aqui a gente tá chegando num ponto do texto em que ela tá falando que o pai foi embora, então ela tava chorando no plano anterior. Então aqui até a montagem acompanha essa melancolia. Olha que coisa mais linda. E aí aqui corta pra dentro da casa, então. E aí aqui, então, a gente vai chegar na personagem onde a gente vai começar a chegar mais no ponto aonde a personagem está quando a gente vai pra cena seguinte, né? Que essa é a cena antes do título e aí a cena que vem depois do título já é aquela cena do teatro. Então aqui a gente tá no finalzinho dessa sequência, nos aproximando dessa personagem que essa casa criou, né? A gente apresentou, então, toda a casa como essa personagem e agora a gente tá chegando na Nora de hoje. A gente viu ela no passado, Karen né? hadde elsket den. Nora lette fram stilen da hun skulle finne en monolog og fremføre til opptaksprøvene på Teaterhøgskolen, men ble skuffet over at den var så lite emosjonell. Hun valgte derfor Ninas monolog fra Eu acho legal essa sequência aqui, porque quando a gente chega nessa parte do presente com ela no quarto, a gente veio dessa sequência super melancólica, né? Com esse crossfade pra casa nevando. E aí a gente vem pra essa música que já é mais upbeat. E eu acho que é isso mais pra mostrar esse momento em que a Nora tava no sentido de... a legenda colocou Nina. Agora eu fiquei na dúvida. O nome dela é Nina ou é Nora? Não lembro. Também não entendo norueguês pra entender o som, né? Mas... aqui eu acho que é muito pra mostrar esse momento em que ela tá mais jovem, mas um pouco mais velha, mas ainda nessa coisa da juventude, de tá empolgada com a vida, e ela tá começando a usar os traumas dela e instrumentalizar os traumas dela pra arte, que vai ser um grande tema do filme, porque isso é o que o pai dela faz também, né? Ele, inclusive, tá tentando fazer um filme em função do relacionamento deles. Ele quer que a filha atue no filme, né? Porque esse, na verdade, é o plot todo do filme, né? Que é maravilhoso, por sinal. Pelo amor de Deus, se vocês não assistiram, por favor, assistam. Mas aí a gente corta pra ela aqui fazendo a leitura. på Teaterhøgskolen. Ó, aqui cortes não lineares. Então isso é muito legal da montagem também. Tipo, aqui é literalmente uma montagem de abertura. Ela não precisa ser linear. Então ela tá na cama, depois ela tá em pé. Hun ble skuffet over at den var så lite emosjonell. Hun valgte derfor Ninas monolog fra Månen. E aí aqui a conexão dela com a rachadura, né? Que é essa ideia de que ela está usando os traumas pra arte que ela tá ali ensaiando. Aí corta pro título. Aumenta a música. Preto. Termina a música. Mas vai abrir, no caso, pra aquela cena do teatro.